Oi gente, tudo bem? Como vão vocês? Bem, o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal. Eu resolvi fazer uma collab, né? Convidar uma pessoa para fazer este vídeo aqui comigo, porque é um vídeo específico, né? Eu não sei quantos sabem, mas no mês de outubro, além do Outubro Rosa, né? Que é um mês dedicado a lembrar das questões da saúde da mulher, principalmente do câncer de mama, né? Alertando mulheres em todo o mundo para que realizem o autoexame, que visitem regularmente seus médicos para buscar uma prevenção contra o câncer de mama. O mês de outubro também é um mês dedicado a questões da saúde mental. Dia 10 de outubro aconteceu o Dia Mundial da Saúde Mental, que é um dia dedicado a ações e conscientização da importância da saúde mental. E eu não poderia deixar de trazer aqui no meu espaço um profissional dessa área para falar um pouco com a gente sobre a importância, né, dos cuidados que a gente deve ter ao longo das nossas vidas com a nossa saúde mental. Às vezes a gente se preocupa muito com a nossa saúde física, né? Muitas vezes espiritual, mas a gente esquece da nossa saúde mental, que é tão importante quanto, porque nós sabemos que somos seres holísticos, né? Todo o nosso sistema, toda a nossa vida, ela precisa estar em harmonia, né? E saúde, para muitas pessoas, saúde é um conjunto de coisas, não é estar só são fisicamente, mas também em outros aspectos da vida. Só para contextualizar um pouco essa data, ela foi criada em 1992 pela Federação Mundial da Saúde Mental. A Organização Mundial da Saúde considera a saúde mental uma prioridade e também defende que a questão da saúde mental não é somente um problema de saúde, tá? É um problema muito maior, porque envolve outras questões também que tem a ver com o bem-estar. Então hoje eu estou convidando aqui para conversar com a gente, né, desde Buenos Aires, uma psicóloga, a psicóloga do espaço Diaspora Psi. Ela fez residência em Psicologia Clínica e Saúde Mental no Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, em Salvador, na Bahia, né? Em parceria com a Universidade Federal da Bahia, em 2013. É membro titular da Associação Argentina de Saúde Mental, a ASM, e atualmente realiza sua formação em psicanálise no Instituto Clínico de Buenos Aires. Ela que também é formada pela Universidade de Salvador em Psicologia. Eu convidei aqui para o nosso bate-papo de hoje. Aqui também é minha irmã por um acaso, Tainan Rocha, e ela vai bater esse papo aqui com a gente sobre saúde mental. Bem, seja bem-vinda, né? Primeiramente eu gostaria de agradecer por ter aceitado esse convite para falar aqui um pouquinho com a gente. E a primeira coisa que eu gostaria de fazer, né? A primeira pergunta que eu gostaria de lançar para você é: o que é saúde mental? E também pode se apresentar aí, as pessoas fiquem à vontade. Olá, primeiro eu quero agradecer o convite e dizer que espero que esse nosso bate-papo possa ser bastante útil, né, para poder nos fazer pensar e visibilizar um pouco o campo da saúde mental, o cuidado com a saúde mental, sobretudo nesse momento em que a gente está vivendo uma pandemia e todas as inseguranças, né, relacionadas com esse momento. E aproveitando a data do 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental, para poder falar sobre isso. Bom, essa não é uma resposta tão simples de ser dada, até porque se a gente pensar no conceito da saúde, né, é um conceito que é de difícil definição, que é a definição da Organização Mundial de Saúde, que diz que saúde é a situação de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doença. Essa é uma definição que traz um certo avanço, porque inclui, por exemplo, a questão social, a questão psicológica, não apenas algo, né, físico, né, biológico. Diz também que a saúde não é só ausência de doença, mas que isso tem a ver com bem-estar. Então é uma definição que a gente poderia dizer que é positiva, porque diz o que é a saúde. Mas ainda assim a gente pode criticar alguns elementos dessa definição. Por exemplo, se a gente pensar na parte que diz que a saúde seria o completo bem-estar, né? E a gente poderia se perguntar, né? É possível esse completo bem-estar, né? Essa é uma questão que a gente pode ver que parece
totalmente ideal, né? E impossível de haver na vida prática, né? Esse completo bem-estar. Se eu tiver que dar de fato uma definição do que seria saúde mental, uma definição super ampla, eu diria que a saúde mental se relaciona com as ferramentas que a gente tem para lidar com as coisas que acontecem na vida. E acho que a gente pode trabalhar com essa definição. Quais são os transtornos mentais mais comuns, né, que a gente hoje identifica na nossa sociedade? Bom, as evidências já indicam que os chamados transtornos mentais são uma problemática importante. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde indica que os transtornos mentais correspondem a 13% das doenças, né, do mundo inteiro, né? No mês passado, que foi Setembro Amarelo, a gente falou bastante sobre essas questões de saúde mental e a gente pôde ver alguns dados bastante assustadores, como, por exemplo, a cada 40 segundos uma pessoa morre de suicídio. As problemáticas em relação ao consumo de álcool é algo que também é bastante importante. E a gente tem 300 milhões de pessoas no mundo vivendo com depressão, que já é o transtorno mais incapacitante do mundo. Tá? Os transtornos de ansiedade também, né, têm alta prevalência. E um dado que é bastante interessante é que a maioria desses casos acontecem em países cuja renda mensal é baixa ou média. Então a gente pode pensar como o fator saúde, né, se relaciona com as condições de vida, né, com a maior ou menor vulnerabilidade socioeconômica. Outra coisa, né, é muito recente o advento das redes sociais e a gente ainda não tem pleno conhecimento da potência dela nas nossas vidas, né, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quais os impactos, né, se é que existem, das redes sociais em nossa saúde mental? Já existe algum tipo de entendimento, algum estudo sobre isso, alguma identificação? Há estudos que falam sobre isso, né? Que apontam para uma correlação entre tempo exposto nas redes sociais e depressão, por exemplo. Inclusive, não sei se você viu, mas um documentário que saiu há pouco tempo, falando justamente sobre esse tema, Netflix. Eu ainda não vi esse documentário, mas escutei muitas coisas sobre ele, que traz questões bem interessantes a esse respeito, né? Nós não temos ainda a dimensão completa do impacto e da marca disso na saúde mental das pessoas, embora a gente já tenha, como eu comentei, alguns estudos que indicam uma relação, né? Mas a gente não tem uma noção total dessa questão. No uso das redes, a gente tem um excesso, né, de ver e ser visto, a gente tem essa questão do mostrar, do parecer, né, que ganha uma importância, uma preponderância. E a gente tem a ausência dos corpos, que eu acho que traz consigo uma certa ausência de limite, de freio, né? O corpo freia o outro. E no virtual, e automaticamente a ausência do corpo, esse freio não funciona muito bem. Coisas, por exemplo, que jamais seriam ditas presencialmente, parece que as redes autorizam esse dizer. E as pessoas dizem sem pensar nesse outro que está do outro lado da tela. E tudo isso não é sem consequência, né? Essa coisa do dizer qualquer coisa, como se recebem esses ditos, isso de ter que parecer, e isso de comparar minha vida real com esse recorte ditado da vida do outro, né? E obviamente, quando eu comparo uma vida real com um recorte editado da rede social, não tem como a vida real ganhar, né? Então a vida real parece muito decepcionante em comparação com essa vida maravilhosa, editada, que passou pelo filtro, digamos, e que foi postada. Por outro lado, essa conversa que a gente está tendo só é possível por conta
da internet e dos dispositivos criados para a gente poder ter contato com o outro nesse momento de distanciamento social. Então a gente tem que a gente pode manter um certo contato social ou contato virtual ao menos. A gente pode manter-se trabalhando, estudando, tendo atividade de lazer com segurança, sem sair de casa. É algo que eu acho que se não houvesse todos esses dispositivos, eu acho que seria muito mais difícil sobreviver a esse momento de pandemia. Eu acho que seria muito mais complicado. Então, a gente tem que hoje, para a gente poder não sucumbir ao isolamento radical, né? A gente pode utilizar as redes sociais para poder continuar conectado com o outro. Nós estamos vivendo numa pandemia, né? Nesse momento, a pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, ainda não acabou. E nós sabemos que, principalmente no começo, as pessoas tiveram muita dificuldade para se adaptar a essa nova realidade, né? Há uma necessidade de isolamento social e etc. Então, assim, nesse contexto de pandemia, quais são as queixas que mais têm aparecido no consultório, por exemplo, né? Qual a maior queixa que vocês têm encontrado aí dos pacientes? Antes de responder essa pergunta, eu queria falar um pouquinho sobre a patologização de respostas emocionais esperadas num contexto de pandemia. Porque o que a gente vê muitas vezes são patologizações de sentimentos, né, e respostas humanas. Né? Sentir-se triste, desesperançado, estressado, preocupado, com medo, são efeitos normais. Né? E é importante fazer essa separação entre o que é uma resposta esperada diante de uma crise como a que a gente está vivendo, de uma resposta que a gente poderia dizer como de um adoecimento psíquico que precisa de um cuidado, né, efetivamente. Se hoje a gente perguntar, né, se as pessoas se sentem desesperançadas quanto ao futuro, é provável que muitas respondam dizendo que sim. Mas será que essa resposta em si indica que a saúde mental da pessoa foi comprometida por conta da pandemia? E não sei. Depende de cada caso. Em alguns casos, essa resposta vai ser uma resposta natural a esse momento, porque a gente está vendo numa situação em que, de fato, nós não sabemos o que vai acontecer, há uma instabilidade econômica muito grande. Então, sentir desesperança quanto ao futuro pode ser algo, né, normal, né? Por que não sentir-se assim, se a gente está vendo um momento tão complicado? Em relação ao consultório, a gente pode ver que é um recorte, né, do social. Num primeiro momento, a questão da preocupação e do medo estava mais presente, até pensando no público que eu atendo, a questão de pessoas que moram em outros países, fora do seu país de origem. Então, essa preocupação com o familiar estava bastante presente. Depois de alguns meses, né, o que eu tenho observado é que muda um pouco o discurso e aparecem coisas mais singulares, que tem a ver com essa convivência maior consigo mesmo, né, que o distanciamento social produziu. Então as pessoas começam a se perceber, né, e pensar quem sou eu, né, distante daquele outro que apresentava-se como um suporte, né, do meu agir. Né? Então, se antes eu respondia a um outro, agora, né, nesse distanciamento, esses outros, né, a quantidade de outros diminuiu. Né? Tem gente que mora sozinha, tem gente que mora com a família, mas a gente não tem como comparar a quantidade de pessoas com que a gente convivia antes e a quantidade de pessoas que a gente convive agora. O que a gente pode fazer, né, enquanto pessoa, para cuidar da nossa saúde mental, né? Então, existe algum tipo de atitude que a gente deva ter em nossos cuidados diários? Porque... Pensando no fator individual, eu diria que o autocuidado é importante. O autocuidado tem a ver com ações que eu posso ter para poder lidar com situações que acontecem no meu dia a dia. Só que o autocuidado, ele exige uma certa leitura
dos meus sentimentos e de minhas necessidades. E a partir dessa leitura que eu faço e que tem a ver com as coisas que acontecem comigo, né, eu posso perceber de que forma elas me afetam e também eu posso perceber que ferramentas, né, com que ferramentas eu conto para lidar com isso. Então, o autocuidado está muito relacionado com a saúde mental. Uma vida ativa também é algo importante, né? E aí tem a ver também com isso de pensar que coisas me dão prazer e dentro da minha realidade, o que eu posso fazer, né? Atividades físicas, né? Atividades de lazer, poder descansar bem, ter boas relações, ter com quem conversar quando eu preciso me abrir, poder também avaliar quando se precisa de ajuda. Outra coisa que eu gostaria de ouvir de você, que é uma profissional da área, é sobre quando é recomendável buscar a ajuda de um psicólogo, né? Porque tem muita gente que tem, ainda tem, né, gente que tem preconceito, acha que psicólogo é médico de doido, que não é doido, que não quer procurar porque acha que, né, o psicólogo seria aí um médico para doidos, né? Infelizmente ainda tem muita gente na sociedade que pensa isso, né, e não procura o profissional. Então, quando é recomendável essa busca, né, por esse profissional? Bom, algumas pessoas têm dificuldade, né, de buscar ajuda e, inclusive, existe ainda um certo preconceito em relação a fazer um tratamento com psicólogo, com psiquiatra, apesar de que eu acho também que é algo que vem diminuindo com o tempo, exatamente por conta de que a gente tem falado mais sobre isso, né? A gente tem trazido questões relacionadas com a saúde mental, e acho que campanhas como o Setembro Amarelo, o Dia Mundial de Saúde Mental, possibilitam esse maior diálogo e também desmistificar essas questões. E acho que isso é importante e percebo que é algo que tem acontecido. Então, quando eu penso, né, quando seria o momento de buscar ajuda, a resposta poderia ser simples, que é quando você perceber que necessita. Mas aí, quando eu penso que ainda existe todo esse preconceito, né, é importante dizer um pouquinho mais que isso, né? E então, eu diria que é quando um sofrimento se torna tão insuportável que afeta a sua vida, que começa a afetar seu trabalho, seus estudos, suas relações, né? Esse é um momento em que a gente poderia pensar que seria beneficioso buscar um tratamento. Bem, eu gostaria de agradecer, né, a sua participação aqui. Espero que eu possa ter ajudado a trazer algumas questões para a gente pensar melhor sobre a saúde mental e sobre esse momento também que a gente está vivendo. Aproveito e convido vocês a seguirem o Diáspora Psi no Instagram. E que todos vocês que estão nos assistindo possam seguir nas redes sociais do Diáspora Psi. Eu gostaria de agradecer a vocês também que assistiram o vídeo até o final. Não esqueçam de compartilhar com os amigos, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E se você gostou desse formato de vídeo, se você gostaria de ver outros convidados ou mesmo que ela volte para outros vídeos, deixa aqui nos comentários temas que a gente pode conversar aqui nesse bate-papo informal, para que a gente possa gravar em outras oportunidades, tá bom? É isso, obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.